Fala, meu povo! Bom dia para vocês, hein? Boa segunda-feira, boa semana também. Começando um cafezinho, ó que xicrinha bonitinha. Para vocês, essa aqui é uma otimização de tempo, porque vai ser tanto a semana do Barça, que é basicamente a semana passada com os números atualizados, como também o café. Então são dois quadros diferentes que dessa vez viraram uma coisa só. Só uma coisa ainda, o Café com Beckler normalmente é um quadro que eu falo sobre jogos que eu assisti no final de semana, fora o jogo do Barcelona, que tem uma análise à parte, né? Assisti Arsenal e Manchester City. 5-1 para o Arsenal. Guardiola disse que foram 70 bons minutos do Manchester City, que os últimos 20 minutos foram muito ruins. Cara, eu não achei nada disso, tá? A facilidade com que os adversários têm de contra-atacar o Manchester City, a dificuldade que o Manchester City tem em entrar em defesas fechadas, faz com que esse time seja muito frágil. Contra o Arsenal a gente viu que o Arsenal saiu na frente no primeiro tempo e o Manchester City martelava sem conseguir levar a sensação de perigo. Numa escapada do Savinho no segundo tempo, fazendo um movimento que não é natural dos times do Guardiola, que ele mais ou menos sai da posição dele para buscar uma diagonal que nem existe muito. Ele acha um ótimo cruzamento, o Haaland sobe 4 metros para fazer o gol de empate. Mas o que eu já tinha falado aqui, quando saiu o sorteio de Real Madrid e Manchester City, esse jogo contra o Arsenal, é claro, com 5-1 reforça todas as fraquezas de um time, né? E a sensação que eu tenho é um time sem confiança, e quando você tem menos confiança, você erra mais. Então a gente viu desde o gol do Thomas Partey, que o Phil Foden erra uma saída de bola muito boba, até os gols que o Arsenal faz depois, que são erros do Manchester City no ataque, precipita, porque já não sabe mais como entrar na defesa adversária, não tem mais a mesma paciência que tinha em temporadas anteriores para rodar a bola e achar o melhor momento de entrar. Precipita, erra e está também mal na defesa, sem confiança, com defensores menos contundentes e acaba tomando os contra-ataques e os gols. Numa eliminatória que a gente vai ter daqui a 10 dias contra o Real Madrid, daqui a 10 dias, 2 semanas, enfim, hoje é dia 2, o jogo é dia 12, enfim, é isso, 10 dias contra o Real Madrid, a sensação que eu tenho é que o Manchester City é muito inferior ao Real Madrid, não pelo que vem jogando o Real Madrid, mas simplesmente porque se enfrentar um time que se defenda mais ou menos bem, que tenha bons passadores e gente com qualidade para correr na frente, Manchester City vai sucumbir. E essa é a sensação que eu tenho. Cada jogo é um jogo, cada história é uma história, mas a sensação que o Manchester City dá é que ele é muito inferior ao Real Madrid, por ele Manchester City. Nem tanto pelo Real Madrid, embora devesse ser também. Mas enfim, a temporada da Premier League já foi para o espaço, vai tentar se segurar no G4, e para salvar a temporada, esse jogo contra o Real Madrid é muito importante, mas assim, é muito difícil imaginar que em uma semana esse time vai estar muito melhor a ponto de conseguir, de conseguir suprir essas carências que ele tem, de erros na frente, de falta de confiança, que geram contra-ataques do adversário, que ele não sabe mais parar, porque ele está mal posicionado, porque ele está atacando mal. Normalmente quem ataca mal defende mal. Isso faz com que as coisas estourem lá atrás para o Manchester City. Uma defesa defendendo como está, para jogar contra Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Valverde, Bellingham, esses caras que correm tanto, que correm tão bem, é um prato cheio, na minha opinião, para o Manchester City perder os dois jogos. E o jogo contra o Arsenal tem muitos méritos do Arsenal, mas especialmente deméritos do Manchester City. Assim. Eu fico vendo os jogos e fico pensando como esse time era tão bom e como derreteu nessa temporada. Passado o Manchester City, vou falar então do Barcelona e da temporada do Barcelona até aqui, alguns números. Ontem o Barça venceu o Alavés só por 1-0, né? Só fez um gol. Acho que vai ficar melhor esse notebook aqui mais à frente para não ficar olhando tanto para um lado. Barcelona só fez um gol. Ainda assim é o melhor ataque do Barcelona desde 1958-59. Mais de 60 anos, 65 anos, talvez 65 anos, né? 65 para 66 anos. O Barcelona não tinha uma média de gols tão alta. É o melhor ataque da Europa, são 104 gols marcados até aqui. Para vocês terem ideia, na temporada passada inteira, o Barcelona fez 110 gols. A última vez que jogou contra o Valência fez 7. Se fizer isso de novo agora na quinta-feira, no meio de semana, já passa o número de gols da temporada passada, ainda na primeira semana de fevereiro. A gente não vai fazer 7 gols no Valência, mas enfim, daqui a pouquinho, daqui a 2, 3 jogos, vai passar o número de gols da temporada passada inteira. Melhor ataque da Europa, com 14 gols mais que o Real Madrid, 14 gols mais que o Bayern de Munique, 26 gols mais que o Manchester City, 17 gols a mais do que o Liverpool, 31 gols a mais do que a Inter de Milão, 30 gols a mais do que o Paris Saint-Germain e 37 gols a mais do que o Atlético de Madrid. Os números ofensivos do Barcelona são realmente assim, muito impressionantes. O trio de ataque já tem 63 gols, né, no que a gente tem até aqui de temporada, 30 gols e 3 assistências do Lewandowski. Na temporada passada inteira foram 26 gols e 8 assistências. O Lewandowski está um gol de igualar os números dele da temporada passada. O Rafinha e o Lamine Yamal já passaram os números deles da temporada passada. O Rafinha tem 23 gols e 11 assistências.
Temporada passada foram 10 gols, 11 assistências. Rafinha já participou de 34 gols. Ele é o jogador do Barcelona que mais gols contribuiu para a equipe. 34 dele, 33 do Robert Lewandowski. E o Lamine Yamal já participou de 23 gols, 10 gols, 13 assistências. Contra o Alavés não conta como assistência, foi um chute rebotado que o Leva pegou. Temporada passada, os números do Lamine foram 7 mais 7 gols e assistências. Falta um para o Lewandowski igualar. A primeira temporada dele foi a melhor com o Barcelona quando ele participou de 41 gols. Fez 33 e deu 8 assistências. 41 na primeira para 33 agora na segunda. Vai participar de mais 8 gols até o final da temporada e vai ser também a melhor temporada do Lewandowski com o Barcelona. A parada é, meu povo, a defesa. Especialmente o desequilíbrio, né? De fazer muitos gols em algumas partidas e muito poucos gols em outras e por isso deixar pontos pelo caminho. A defesa do Barcelona 24-25 já tomou 40 gols em 34 jogos. É uma média de 1,18 gols sofridos por partida. É a terceira pior média de gols do século. A pior é a da temporada passada, que o Barcelona teve média de 1,3 gols sofridos, e 2000-2001 teve também média de 1,3. Então, se a gente for pegar dos últimos 20 anos, de 2004-2005 para cá, só da temporada passada o Barcelona tinha uma média de gols tão ruim como essa temporada. É esse desequilíbrio que gera com que o Barcelona não seja líder do Campeonato Espanhol, esteja 4 pontos atrás do Real Madrid, não seja nem segundo colocado, 3 pontos atrás do Atlético, mas ainda ganhou Supercopa, vivo na Copa do Rei, segundo lugar da Champions League. E no Campeonato Espanhol, essas más sensações, esses maus resultados em algumas partidas contra adversários bem fechados, mas a gente vê que é um time que, se melhorar isso, é um time muito candidato a tudo. Não sei se vai conseguir melhorar essa questão defensiva. Passando por um pouco fora de campo, renovações de contrato. Depois do Araújo, que já tinha renovado há algumas semanas, o Pedri renovou seu contrato semana passada até 2030, ou seja, em 2028, e o Gavi também renovou, né, até 2030. Em 2028 já é hora de pensar na renovação deles de novo. Como é que funciona isso? Eles renovam agora em 2025, o contrato vai até 2030, e em 2028, no meio de 2028, vai faltar 2 anos para acabar o contrato. Esse ano, entre 2 anos e 1 ano para acabar o contrato, é o período para se renovar. Porque quando falta 1 ano para renovar o contrato, você fica completamente na mão do jogador. Olha o Liverpool, com Salah, com Van Dijk, com Arnold. Você fica na mão do jogador, ele recebeu uma outra proposta. Normalmente o jogador fica muito mais caro, porque o que ele vai receber de luvas de um outro clube, né, prêmio de assinatura de um outro clube, normalmente você tem que compensar isso para o cara. Então o período certo para se renovar um contrato de um jogador é mais ou menos quando falta 2 anos. Já começa a ficar crítico para você conseguir renovar com ele. Então em 2028, daqui a 3 anos, se tiverem bem Pedro e Gavi, se o Barcelona quiser continuar com eles, já é hora de começar a conversar com eles, ou já de ter conversas bem adiantadas para eles renovarem. O Araújo mesmo, que agora acabou de renovar, faltava 1 ano e meio para acabar o contrato. E já virou um drama, ou renova agora, ou vende agora mesmo no mercado de inverno, para vocês terem ideia desses timings. Sobre o Pedri, tem algo que é interessante, que a gente se acostumou a falar sobre as lesões do Pedri, né? Ele é o 4º jogador com mais minutos na temporada, jogou 33 dos 34 jogos do Barcelona até aqui. Em 20 ele saiu, em 2 ele entrou. Jogou 90 minutos as outras vezes. Vem tendo aí os minutos administrados pelo Hans Flick, o Pedri, e tem essa quantidade de jogos da temporada, né? Jogou praticamente tudo até aqui. Sobre chegadas e saídas, Rashford não vem mais, vocês já viram, já foi apresentado pelo Aston Villa. O Barcelona não espera, hoje, segunda-feira, é o último dia de mercado de inverno de janela aberta. O Barcelona não espera fazer nenhuma contratação. Queria o Rashford para ter uma opção a mais para o ataque, eu acho que era bastante necessário mesmo. Ferran Torres, Pau Victor e Ansu Fati são muito insuficientes para esse super trio que o Barcelona tem. Se um deles se machucar em reta final, é muito difícil que o Barcelona consiga ter os mesmos resultados e o mesmo desempenho que vem tendo até aqui. Mas ficou sem o Rashford. Não conseguiu abrir espaço para ter fair play. O Barcelona tem fair play, mas precisa sempre que entre dinheiro para ele poder gastar dinheiro. Não tem dinheiro sobrando, tem simplesmente espaço de fair play 1 para 1. O Ansu Fati não deve sair, ele está insistindo em ficar, em conseguir dar a volta por cima do Barcelona, embora nenhum indício para que isso aconteça seja dado. Inclusive ele vem ficando sempre que tem jogadores disponíveis fora da relação, mas aparentemente vai ficar. O Eric Garcia decidiu ficar e vem jogando mais nas últimas partidas, né? Ontem a mudança que o Hans Flick faz no intervalo de tirar o Araújo e colocar o Eric Garcia eu acho muito chamativa no jogo contra o Alavés, porque mostra que contra esses adversários fechados e tal, que vão fazer com que o Barcelona precise ter muitos jogadores de bom passe, o Ronald Araújo é um jogador que quase mais atrapalha do que ajuda,
embora seja um muito bom zagueiro defendendo, construindo não é. E o Eric Garcia entrou no lugar dele e a distribuição de bola do Barcelona melhorou. Aliás, o Frenkie de Jong também deu uma melhorada boa no time. Mas a partir do momento que o Eric Garcia não saiu, que o Hans Flick disse que queria contar com ele, ele realmente vem entrando bem nos jogos. E o De Jong, que em teoria agora quer ficar e renovar. Tem contrato até o meio de 2026, ainda tem 1 ano e meio de contrato. A questão dele renovar pode ser boa para o Barcelona, porque dilui esse contrato, que ele ainda tem 1 ano e meio muito longo, para ele ganhar diluído esse valor que o Barcelona deve a ele em mais tempo de contrato, ou seja, ele não ganharia tanto assim, aliviaria um pouco de fair play também. E vamos ver, o De Jong vem entrando melhor nos últimos jogos. É ficar para ajudar economicamente, diluir no salário, e também para ser um jogador útil, né? Aparentemente ele pode ser um jogador útil ainda, é mais um jogador que o Hans Flick está tentando recuperar, que vinha muito mal nas temporadas passadas. Sobre os lesionados, meu povo, Iñigo Martínez deve voltar agora no meio de fevereiro. A partir já da semana que vem já deve ser normal ver o Iñigo Martínez com dinâmica do time, podendo voltar a jogar. O Dani Olmo já está fora há 2 semanas por um desconforto muscular. Não se tem nenhum boletim médico sobre uma lesão, simplesmente o desconforto que tirou o Dani Olmo de 4 jogos. Vamos ver se volta agora contra o Valência. O Christensen tinha machucado na semana passada, retrasada, 3 semanas fora. Então daqui a 10 dias mais ou menos deve voltar. Ter Stegen e Marc Bernal fora da temporada. Basta a atualização dos jogadores do Barcelona que estão fora. E por último, situação do Camp Nou. Terça-feira que vem, dia 11, tem uma reunião do Barcelona com sócios. Também vai ter um boletim ali para a imprensa sobre a evolução das obras. Vão inclusive mostrar mais imagens internas do Camp Nou. O Barça ainda pretende jogar, se der, o mês de maio no Camp Nou. No mês de maio tem Villarreal, Real Madrid e pode ter uma semifinal de Champions. A ideia do Barcelona é jogar lá com estádio inacabado, capacidade mais ou menos para 60 mil pessoas. A boa notícia é que o Barcelona conseguiu renovar com a prefeitura de Barcelona o aluguel de Montjuïc até 30 de maio, porque já tinham alguns eventos, acho que inclusive show do Rolling Stones, pré-agendados para o mês de maio em Montjuïc. O Barcelona conseguiu a prorrogação para terminar a temporada, senão poderia inclusive jogar o clássico contra o Real Madrid fora da Espanha. Chegou-se a cogitar jogar em Milão, jogar em Paris, jogar em outro lugar para que os torcedores pudessem ir de carro, né? Barcelona, Paris de carro, acho que são 1.500 quilômetros, Milão é mais ou menos isso também, para que pudessem ir de ônibus, de carro, para acompanhar o clássico na reta final do Campeonato Espanhol. Podendo jogar e até cogitou-se jogar no estádio Johan Cruyff, que é o estádio da base do feminino, que tem capacidade para 6 mil pessoas, colocariam ali uma estrutura provisória de arquibancadas para caber um pouco mais de gente, para de forma muito improvisada terminar a temporada. Não, vai poder jogar em Montjuïc e ainda tentando jogar no Camp Nou. Eu vejo as obras e falo, nem ferrando. Mas faltam ainda até maio, todo fevereiro, todo março, todo abril, uns 3 meses ainda pela frente. Não sei se é possível ou não, mas é o que o Barcelona vai tentar fazer e na semana que vem a gente vai ter mais atualização sobre isso. Próximo adversário do Barça é o Valência, quinta-feira, Copa do Rei. O jogo é em Mestalha. O Barcelona já ganhou do Valência 2 vezes essa temporada, né? No primeiro jogo da temporada, uma vitória por 2-1, e há 10 dias ganhou por 7-1 no Campeonato Espanhol. Eu acho que vai ser bem diferente esse jogo desses outros dois, por ter um caráter eliminatório, decisivo, um jogo só define tudo. O Valência vem mal na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol e teve um jogo muito ruim contra o Barcelona, que ele tentou igualar. Tá cortando minha cabeça. Que ele tentou igualar o Barcelona pressionando na frente, sendo muito valente, e não deu nada certo. Então vamos ver se o Valência vai ter aprendido os erros do 7-1. Acho que sim, tentar jogar um pouco mais atrás e contra-atacando o Barcelona. Como jogou, já era um time bem diferente, mas foi como jogou na primeira rodada do Campeonato Espanhol. E por ser um caráter decisivo, uma partida só e fora de casa, o ambiente em Mestalha também deve fazer muita diferença. Eu acho que vai ser um jogo muito mais duro. Não se enganem de que ganhou 7-1 outro dia, vai ganhar de 4-0 agora, fácil. Não, eu não acredito que vai ser assim, tá? O Barcelona é favorito para ganhar do Valência, mas eu acho que vai ser um jogo muito duro. E no final de semana, domingo, o Barça pega o Sevilha, 24 horas depois de Real Madrid Atlético de Madrid. Falei aqui ontem depois do jogo contra o Alavés, para o Barcelona é muito bom que empatem. Não dá para ignorar o Atlético de Madrid na disputa pelo título espanhol e torcer simplesmente para o Real Madrid perder. O torcedor do Barcelona tem que ficar de olho nos dois e um tropeço duplo, um empate entre as duas equipes seria o melhor para o Barça. Tá falado, meu povo? Esse é o cafezinho de hoje, nem sei mais cadê minha xicrinha, tá aqui. Cafezinho de hoje para vocês, com um pouquinho de Manchester City e as últimas atualizações do Barcelona. Eu volto num próximo vídeo, eu ainda não sei qual é. Devo fazer alguma coisa sobre Leonardo Jardim no Cruzeiro esses dias. Tá falado, gente? Um beijo pra vocês, hein? Boa semana cheia e repleta de juízo. Tchau, tchau.